preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Adolfo, Olá, então, tudo bem? escolhi Isto é uma bem? homenagem. Escolheste? Claro que sim. Aliás, amanhã é a primeira semifinal da Eurovisão. Portanto, é uma semana. Por isso é que eu te disse que não podia ser terça-feira nem quinta. Tinha que ser uma segunda-feira para podermos. Então foi por isso. Ordem maior, não é? Há Motivos de força prioridades. maior. Há prioridades na Exatamente. minha vida. Sim. Então, tudo bem? Tudo em Tudo ordem, e ótimo. tu? Estás com um fundo diferente do que da última vez. Porque agora decidi estar de pé. Tipo, o dia todo sentado. E então estou de pé, estou na minha sala. Não vou mostrar muito mais do que já está. Então. Boa. Então, olha, vamos começar, porque isto temos muitas coisas interessantes para falar. Depois o small talk deixamos para outra altura. Vou-te apresentar. Olá a todos, bem-vindos. Já temos aqui 50 pessoas. O Adolfo Mesquita Nunes, convidado de hoje do Despolariza Convida, pá, é uma das figuras mais importantes do CDS-PP da atualidade. É licenciado em Direito. Entre outras coisas, já foi deputado da Assembleia da República e secretário de Estado do Turismo. Mais recentemente escreveu um livro chamado A Grande Escolha, sobre globalização, entre outras coisas. É atualmente candidato à Câmara da Covilhã. E À para além Assembleia disto, Municipal. Câmara Municipal. À Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal da Covilhã, tens razão. E é meu colega nesta luta contra a polarização. Bem-vindo, Adolfo. Olá, obrigado. Obrigado a ti pelo convite e obrigado às pessoas que se estão a juntar e que vão gastar algum do seu tempo a ouvir-nos à conversa. E não se vão arrepender. Então vamos arrancar com a rubrica Lotaria Genética e Social. Eu começo sempre com isto porque acho que uma boa maneira de nós ganharmos empatia pela diversidade que existe de ideias e de opiniões e até de orientação política é termos presente que ninguém escolheu os genes com os quais nasceu, nem escolheu a família onde foi educado, nem a cultura. E isso, não é? Quer queiramos, quer não, influencia-nos bastante. Então, queria começar por te perguntar a ti o que é que te saiu a ti na lotaria genética e social, que tipo de criança eras e em que ambiente cresceste? Olha, sabes que eu durante muitos anos fui muito insensível a essa ideia da lotaria genética, porque achava que algumas das características que eu tenho e que me têm sido muito úteis na vida, como um sentido de humor que me permite superar os problemas, uma vontade de os superar e uma capacidade de reagir às coisas e uma grande curiosidade pelo mundo. Portanto, são coisas que me ajudaram na minha vida. Achava muitas vezes que eu era assim por opção. Não é? Eu é que tinha decidido ser assim e as pessoas que não tinham bom sentido de humor ou não sabiam reagir a problemas é porque não queriam. Não é? E demorei algum tempo a perceber de facto essa ideia que tu insistes muito da lotaria genética, de que muito daquilo que é a nossa forma de reagir tem a ver com o nosso contexto, e é uma sorte tê-lo ou não, mas também tem a ver com os químicos que aqui dentro se cruzam e a forma como nos predispõem para uma coisa ou para outra. E hoje sou muito mais sensível a essa ideia e isso também me moldou muito politicamente, não é? Eu digo muitas das vezes que precisamos de olhar para aqueles que estão a ficar para trás. E tem muito a ver com essa ideia de que muitas vezes quem fica para trás não é nem porque é preguiçoso, nem porque não se esforça, nem porque não tem talento, nem porque não tem mérito, mas porque as pessoas têm contextos diferentes e muitas das vezes são feitas de uma lotaria genética diferente. E sobre a lotaria genética, o resto da tua pergunta, confesso que já me perdi. O que é que querias saber? O que é que te saiu a ti também, então, na lotaria genética? Genética já falaste, mas lotaria social. Nasceste de uma família tendencialmente de ideias parecidas com as do CDS? Dirias que segues um bocado os passos políticos dos teus pais ou de quem te criou? Olha, tive a imensa sorte de ter uma família que vai do CDS ao MRPP. E, portanto, na mesma mesa sentavam-se ideias políticas muito diferentes. E isso foi das coisas que eu mais agradeço nessa lotaria do que estás a dizer, porque não só
é bom do ponto de vista de método, porque aprendes a debater, aprendes a tentar compreender o outro e a desarmá-lo, e sobretudo numa família onde se fala muito política, que é o caso da minha, não é? Estamos permanentemente a ser desafiados para o debate. Isso é bom, mas foi sobretudo muito enriquecedor e formador da minha personalidade tu perceberes que podes amar pessoas que pensam de forma completamente diferente da tua e que, em última instância, defendem o modelo social com o qual tu estás desconfortável. Não é? E isso foi uma enorme sorte. Portanto, não. A minha mãe era bastante mais à esquerda e o meu pai é centro-esquerda, embora às vezes tivesse votado mais no centro-direita. E acho que só, se tiver votado no CDS, só foi pelo filho, com certeza, porque não anda por aí. E, portanto, não. Acho que fui eu que depois fui escolhendo, dentro dos debates que se foram fazendo na família, acho que fui buscar o melhor de cada lado, acho eu, não é? Mas foi assim. Isso é muito interessante, porque, olha, por acaso, hoje de manhã fui convidado para falar num evento da Farfetch sobre diversidade. E falei precisamente disso. Eu acho que tu tiveste a sorte de lá está, teres nesses jantares essa diversidade, e é uma diversidade profunda. Porquê? Porque eu tenho a sensação que muito do foco em diversidade hoje em dia é um bocado superficial, ou seja, é importante, pode até ser bem feito, mas acho que às vezes as pessoas dão mais valor à diversidade de coisas mais visíveis superficialmente, não é? Como cor, género, etnia, por aí fora, e que se calhar deviam dar mais valor à diversidade de ideias. E isso também se transmite muitas vezes na diversidade de culturas, não é? Imagina que tens uma equipa de engenheiros, se calhar é bom teres lá alguém de uma cultura mais coletivista, como um chinês, e teres lá uma pessoa muito católica e teres uma pessoa muito racional. E eu acho que realmente essa diversidade é mais importante, essa com a qual tu cresceste. Sim, olha, e uma coisa que eu acho que é muito, pelo menos para mim, foi enriquecedor, é que é verdade que eu posso identificar um dos lados da minha família mais à direita e outro mais à esquerda, mas as pessoas não fazem parte de um molde. Isto é, eu digo isto muitas vezes, eu ouvia comentários muitas vezes mais conservadores do ponto de vista moral, de parte da minha família de esquerda, mais do que ouvia na minha família à direita. O que significa que todos nós somos fruto de muitas interseções. E a única coisa que só na unidade como pessoa é que nós nos conseguimos identificar, porque de resto nenhum de nós consegue fazer parte de um só molde. Isso para mim é muito importante, não é? Perceberes que, não, se és de esquerda ou se és de um determinado partido, tens que ter um catálogo intenso de características. E são estereótipos. Eu acho que muito cedo acordei para a inexistência ou para a irrelevância desses estereótipos. Tens aí o teu cão a dizer falar. Não, sem problema. Sem problema. A segunda coisa que estás a dizer, e eu isso também acredito, é o valor da diversidade para tomar melhores decisões, para ter decisões mais criativas, para teres maior capacidade de teres decisões mais informadas. Eu, como líder de equipas, quando fui, ou agora no escritório de advogados, ou em tudo aquilo em que me envolvi, para mim a diversidade foi muito importante, não tanto essa diversidade que estás a falar, que é uma diversidade aparente de onde é que a gente vem e que etnia é que tem, mas a diversidade de experiências e a diversidade de pontos de vista sobre as coisas. E isso eu acho que para a criatividade, para ter boas ideias, para chegar mais longe, é muito importante isso. Essa capacidade de reunir as pessoas que trazem essa diferença, não é? Que trazem essa transversalidade. Sim. Antes de avançarmos, outra coisa, só um ponto sobre o que disseste há bocado. Tu há bocado disseste, às vezes as pessoas não conseguem ter sucesso na vida porque não é por não serem preguiçosas, é porque, não é? Aquelas outras coisas que tu disseste. Mas uma vez eu estava a ver uma aula
é uma das aulas que eu sugiro no blog, chama-se Justice, do Michael Sandel. São umas aulas de Harvard. E há uma parte muito interessante que é, vamos imaginar que, ok, nós nascemos todos com capacidade diferente para as coisas e então que tu vais passar a valorizar o esforço das pessoas. Ou se quiseres, a falta de preguiça ou a força de vontade das pessoas. Sim. Mesmo isso, há pessoas que nascem geneticamente com uma propensão maior para conseguir ter força de vontade. Ou seja, mesmo isso é tramado, não é? Ou seja, tu podes ter o azar de nascer com genes de pessoa preguiçosa e isso pode, de certa forma, arruinar-te a vida, não é? Não é certo, porque há a parte social também, mas é assim, não é? Claro, e não podes exigir que todo o sistema se construa para que tu consigas fazer algo mais rápido do que os outros ou com menos esforço do que os outros, não é? Acho que uma coisa é tu olhares para a igualdade de oportunidades e perceberes que essa igualdade de oportunidades tem que ter em conta contextos e tem que ter em conta as circunstâncias da lotaria genética ser distinta. E por isso tu saberes que para a igualdade de oportunidades não te basta apenas dizer há igualdade de oportunidades. Não, há trabalho de políticas positivas que devem ser tidas para esse efeito. Por exemplo, escolas num contexto social mais degradado ou com problemas específicos que são conhecidos, têm que ter um trabalho particular para que essa igualdade de oportunidades exista e para que essas pessoas possam ter essas oportunidades. Isso é uma coisa. Coisa diferente é dizer porque há esta lotaria, então nunca vamos ser justos e, portanto, vamos igualizar tudo pelo mínimo. Isso é que também não pode ser. Não é? Pois. E é um risco que tu corres quando tu dizes, bom, então há uma lotaria genética e é tão injusto que uns ganhem mais, ou que uns cheguem primeiro, ou que uns corram mais depressa, ou o que quer que seja, e, portanto, acabas por igualizar e então aí tu não crias incentivos nenhuns para o mérito, para que a pessoa trabalhe mais, para que a pessoa se esforce. Portanto, do ponto de vista das políticas públicas, o que é importante é que tu olhes para a igualdade de oportunidades, percebendo que não podes criar um igualitarismo e tens que criar instrumentos para que cada um possa cumprir com o seu projeto de vida e com o seu projeto de felicidade. E, de facto, em determinados contextos, é preciso um conjunto de políticas, noutros é preciso outro. Agora, que não fique... O que para mim foi importante perceber foi não se pode achar que basta trabalhar e ter mérito e chega-se lá. Isso não é verdade. Para muita gente não é verdade. Há muita gente que tem que vencer muitas mais barreiras. E, portanto, o papel do Estado, do ponto de vista, é eliminar essas barreiras. Quanto mais barreiras o Estado puder eliminar, a barreira entre a pessoa nascer e poder sair do seu contexto de nascimento e poder cumprir o seu projeto de vida, seja o que for. Pois, eu penso como tu nisso, não é? Que devia ser mais sobre eliminar barreiras do que alinhar por baixo, não é? Ou seja, e mesmo essas barreiras depende do custo que tiver para o resto da sociedade, porque se calhar há certas barreiras que nós, para as eliminar, teríamos que danificar, digamos assim, muitas outras coisas. Mas é uma conversa. Quando tu igualizas muito, tu vais prejudicar os mais vulneráveis, sabes? Porque os que têm contextos de nascimento mais favoráveis, os que têm uma lotaria genética mais favorável, vão arranjar forma de vencer. E, portanto, se tu não... Há um livro muito interessante que eu já recomendei numa entrevista há pouco tempo, que é The Coddling of the American Mind. E é sobre... enfim, é no contexto dos Estados Unidos e é no contexto da criação nas universidades de safe spaces, em que os alunos não podem ser confrontados com nada que os choque, com nada que os ofenda, com nada que os desafie. E o livro é sobre o impacto que isso está a ter destas gerações, que é, não as está a preparar para as dificuldades que a vida tem, não os está a preparar para os contratempos que a vida tem. E pior, está a fazer outra coisa, não está a responsabilizar as pessoas pela construção do seu projeto de vida. Isto é, tudo aquilo que eu não tenho é a responsabilidade de terceiros. Eu não tenho porque alguém não me deu. Eu não tenho porque alguém não criou condições para que. E pronto, esta conversa levar-nos-ia muito por lados diferentes desta questão da polarização, mas é um tema, porque eu ando a escrever outras coisas, é um tema que me tem interessado muito, esta ideia de safe space, em que tu tentas que as pessoas fiquem completamente protegidas ou sobreprotegidas
dessas diferenças e desse choque com a realidade e com outras pessoas e com outras ideias, e o quão isso está a ter depois de impacto, os impactos que isso está a ter na nossa capacidade de depois poder sobreviver, ou se estar mais apetrechados para sobreviver. Desculpa, tergiversei. Não, olha, eu estou cheio de tentado de continuar a falar sobre isto, mas temos de avançar. Então vamos avançar para a parte mais importante, diria eu, deste podcast, que é a rubrica Pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. E então o objetivo é nós aqui darmos o exemplo a quem é teu fã. No teu caso, tu estás sempre a fazer isto, mas há muitos políticos que não. E dares o exemplo de mostrares que uma ideia que tu costumas defender com regularidade também tem limites e também existem bons argumentos contra essas ideias. Então, no seguimento disso, convido-te a fazeres um ataque à moderação, certo? Foi a ideia que escolheste. Não, foi a ideia que tu me propuseste e eu aceitei porque sou bem mandado. Olha, em primeiro lugar, dizer-te que é verdade isso que estavas a dizer. Eu tento muitas vezes, naquilo que escrevo e naquilo que falo, ir confrontando-me com aquilo que são as perguntas que uma pessoa contra a minha ideia está a ter. E muita preocupação. E às vezes, quando escrevia artigos para a imprensa, gastava tanto espaço a dizer a minha ideia quanto a responder àquilo que eu achava que já eram as questões das pessoas. Porque tenho essa preocupação. E tenho alguma dificuldade em responder a essa tua questão da moderação. Porquê? Um dos grandes desafios, quando nós estamos em debate, e sobretudo quando estamos em debates de 140 caracteres, que é o debate hoje em dia, não é? É de títulos e 140 caracteres, é ter a certeza de que estamos a falar da mesma coisa quando estamos a falar e quando estamos a comentar. E muitas das vezes, quando se fala de moderação e se faz uma crítica à moderação, estamos a falar de coisas diferentes. Porque a crítica à moderação, dizendo o seguinte, o centro não representa nada, o centro é um ponto equidistante que em si mesmo não tem qualquer valor. Quem diz isto contra a moderação, eu não tenho nada a apontar. Está correto. O centro não pode ser... A moderação tal qual eu utilizo não é um centro despido de ideias ou um consenso com más ideias ou uma ideia de paz permanente. Pelo contrário. E, portanto, as pessoas que criticam a ideia de moderação dizendo falta de debate e confronto em política, é necessário que haja alternativas até que choquem uma com a outra em debate. É necessário que haja, no ponto de vista do debate político, um confronto até vivo e aceso. Tudo isso, eu estou de acordo. Eu nunca... A moderação de que eu falo não tem nada a ver com isso. A moderação de que eu falo, e por isso tenho muita dificuldade em fazer um exercício crítico relativamente a esta ideia, porque ela é precisamente para permitir isto que estamos aqui a falar. Que é, para mim, a moderação é um método. E é o seguinte, o que eu não consigo aceitar é que, nesta polarização que sempre houve em política e sempre há de haver, espero eu, essa polarização presume sempre que um polo presume o outro. A legitimidade de ambos para discutir e para debater. O que eu contesto é aquilo que se está a criar agora, em que tu entendes que o outro lado não tem legitimidade. Que o outro lado não tem um interesse obscuro. Que o outro lado tem uma agenda que te quer destruir. Uma agenda escondida que te quer destruir. E nesse sentido, a moderação serve aqui, a mim, para dizer, calma, em política é normal que haja adversários, é normal que haja esquerda e direita, é normal que haja liberais e socialistas, é normal que haja formas diferentes de entender como é que as coisas se devem organizar, e isso não significa que nós não possamos encontrar pontos de entendimento e que nós não possamos ter um debate político em que nos respeitemos. E a moderação, para mim, é isto, é este método, que é o método da democracia, que é de dar legitimidade ao outro e não criar uma fronteira moral entre os bons de um lado e os maus do outro. Isso é que eu não suporto. E quer à direita, quer à esquerda, isto está a fazer-se. Portanto, esta fronteira moral. E quando criticam muitas vezes essa ideia de moderação, é para me dizer que eu não posso sequer conceber, debater ou estar... Olha, vou dar um exemplo. Eu dei uma entrevista há uns tempos ao público, quando houve um Conselho Nacional do CDS
e disse que estava disposto para ser candidato a presidente do CDS nessa altura. E deu uma entrevista ao Jornal Público. Vários dos comentários que eu recebi foi está a dar, vê-se mesmo que está vendida à esquerda porque foi dar uma entrevista a um jornal de esquerda. Portanto, é esta ideia de que, portanto, é uma coisa completamente ilegítima, isso faz muita confusão. Eu tenho muita dificuldade em lidar com isso. E isto tem a ver com a polarização. Mas, portanto, uma crítica perfeitamente aceitável à moderação é quando se critica esta ideia de que não temos que tomar posição. E eu acho que temos que tomar posição. Por isso eu acho que sou moderado, mas radicalmente moderado. Isto é possível tomar posições e, apesar de tudo, seres moderado na prática. Sim, nós partilhamos essa batalha, acho eu, que é eu estou sempre a ter que explicar isso, que é ser moderado não tem a ver com o que tu pensas, tem a ver com como tu pensas. E eu já expliquei isto até com um gráfico que fiz uma vez, pus aqui por cima de um vídeo em que está a falar, que é, imagina que tens o eixo esquerda-direita, que eu não gosto nada, porque eu acho que é muito simplista, nem gosto de usar, mas vamos usar aqui, esquerda-direita. Ok, tens ideias por aqui fora. E depois tens um outro eixo, que é a forma como tu pensas e como tu chegas às tuas conclusões. E eu acho que, é como tu dizes, a moderação é uma forma de... Tu disseste um método, ou seja, é isto, é a forma de estar e de pensar e de chegar a conclusões. E, para mim, a moderação é... Não, aliás, vou dizer que não é. A moderação não é ter opiniões baseadas em pouca informação, não é apontar o dedo, é uma coisa que é muito mais virada para dentro, muito mais virada para, ok, será que eu estou a fazer bem? Será que eu estou a formar uma opinião com toda a informação? Será que eu estou a chegar às minhas conclusões e às minhas opiniões baseado em 2 ou 3 celebridades? Ou será que estou a ter também diversidade naquilo a que me estou a expor? E concordo absolutamente contigo, mas isto é uma crítica que também me fazem muito, que é não, ser moderado é não ser carne nem peixe e é deixar a maldade passar, e é deixar o fascismo passar, ou é deixar o comunismo passar, e não tem a ver com isso. Zero. Tu podes ser, eu sou radical na defesa das minhas ideias. Sou radical na defesa da liberdade, por exemplo. E isso implica ter debates sérios e muitas vezes profundos e vivos com pessoas à esquerda. Agora, eu não preciso de me virar para o meu debatente e dizer tu não tens legitimidade para estar aqui. Eu posso atacar, posso dizer tu defendes regimes comunistas, tu defendes regimes ditatoriais. Esse debate, tudo isso é legítimo. Agora, quando eu recebi muitas mensagens a dizer pois, mas é que tu és demasiado bem educado com as pessoas com quem debates, não sei o que é isso, percebes? Não sei o que é isso. E se tu fores ver a construção dos Estados, das democracias liberais, eles são sempre compromissários. Houve sempre um espírito fundador de compromisso entre várias visões de país, mas que estão de acordo com uma visão de democracia liberal, onde precisamente aquilo que existe é liberdade individual e igualdade perante a lei. E depois há espaço para todo o tipo de divergências, mas neste essencial estamos de acordo. Agora, mas de facto está fora de moda. Porquê? Porque hoje o que tu tens que tomar posição não a favor de um lado, mas contra o outro. E portanto, aquilo que se te pede é que tu sejas radical contra alguma coisa. E que te demarques de tudo e de mais alguma coisa. E se alguém disse o quê, não sei o quê. E essa pressão enorme para que haja uma enorme fronteira moral na política entre os bons e os maus. E isso está a contaminar a democracia, porque a democracia, lá está, como eu te estava a dizer, presume que tu aceites a legitimidade do outro. Não é? Sim, eu já vi até muitos perfis aqui no Instagram que na bio dizem antifascista. Ou seja, são pessoas que são mais anti-coisas do que a favor de coisas. Fez-me lembrar isto que estavas a dizer. Sim, porque se for um antifascista que depois tem imensas reticências relativamente ao comunismo, bom, então, de facto, ele é só antifascista, mas não é a favor da liberdade. A favor da liberdade é que é a forma de seres contra os vários totalitarismos e os vários autoritarismos. E depois há esta ideia de que tu tens de... porque os outros gostam de ditadores, tu também podes gostar.
ou só podes criticar os ditadores do outro lado. Sim, Eu não, sim, eu sim, não sim. não vejo não vejo as coisas dessa forma. O difícil aqui, neste momento, é como é que tu tornas esta mensagem, que estamos aqui os dois a falar, como é que a tornas apelativa? Como é que a tornas emocionalmente interessante para que as pessoas se mobilizem por ela? Porque, verdadeiramente, esta mensagem bélica é muito mobilizadora e está a mobilizar as redes sociais. É biológico, não é? Há um discurso ou uma entrevista em que a Marine Le Pen diz qualquer coisa como il n'y a pas la vérité tranquille, ou seja, não há verdades tranquilas. Como quem diz, não, a verdade impõe-se pela guerra, impõe-se pelo belicismo. E ela queria assim dizer que não é possível chegar à verdade na democracia. No fundo era o que ela estava a dizer. E eu estou completamente contra essa ideia, e sobretudo porque estou contra a ideia de verdade. Eu sou crente e, portanto, eu acredito numa verdade, mas acredito que eu não sei lá chegar. Eu procuro, eu esforço-me, mas eu não sei lá chegar. E mais, eu também sei que pode haver há mais de 7 mil milhões de pessoas do mundo e cada uma delas está à procura de lá chegar. Essa é a verdade. E ela pode ser diferente. Não é? A única coisa que eu exijo nisto é que ninguém me obrigue a nada. E eu também não obrigarei ninguém. E, portanto, acho que é assim que nós podemos conseguir um modelo de coexistência e de paz social. Mas obrigam-te a pagar os impostos. Não estamos aqui, certo, não estamos aqui a falar não estamos aqui a falar da imposição de um modelo a não ser que o imposto tenha uma natureza completamente confiscatória. Isto é, repara, a democracia é feita para quê? Entre outras coisas, porque esta verdade que nós temos vai mudando. Nós vamos mudando de verdades, vamos mudando de opiniões. E por isso, ciclicamente, em Portugal é de 4 em 4, ciclicamente, se pergunta às pessoas querem continuar com isto ou não querem continuar. E por isso, nos casos, podemos todos querer aumentar impostos, não, espero eu não ser nunca o meu caso, outros não. Mas, claro, há limites a partir dos quais eu acho que o imposto passa a ser confiscatório. Portanto, já estamos num campo de acabar com as tuas liberdades individuais, porque estás a acabar com a possibilidade de seres dono do teu destino e daquilo que conseguiste. Não é? Portanto, sim. Os impostos podem ter aqui um papel, mas eu estava mais a dizer nesta... Eu percebi, só estava... ...definição de uma certa narrativa que é, de um lado dizem-te que por um lado, de um lado querem-te impor uma forma de pensar, e se tu és caucasiano tens que pensar de uma maneira, se és homossexual tens que pensar da outra, e se és não sei o que tens que pensar de uma determinada maneira, e todos temos que pensar da mesma maneira, e se não pensarmos assim, está tudo errado, que é o chamado politicamente correto, mas do outro lado está o politicamente incorreto, que é dizer, não, nós temos todos que pensar incorretamente. E eu só peço o direito e a liberdade de pensar como eu quiser. Não é? E, portanto, o que eu não quero é a imposição do Estado, através do Estado, ou através de qualquer maioria, de uma narrativa à qual eu tenho ou uma verdade à qual eu tenho que me submeter. Sim, eu só falei dos impostos porque realmente nós somos todos a favor de não nos limitarem, mas também aceitamos for the greater good, algumas, não é? Que nos tirem algumas liberdades, que nos tirem uma parte do fruto do nosso trabalho, que não possamos andar a mais de 120 na autoestrada, não é? Nós aceitamos porque achamos bem. Não conheço nenhum país onde isso não exista, não é? E os países Exato. com grandes índices de liberdade económica têm impostos. Portanto, a questão é saber, sim. Por um lado, se aquilo que se o modelo de impostos que nós temos está desenhado para criar riqueza na sociedade, e por outro lado, se o uso que damos ao dinheiro dos impostos é justo e consentâneo com o esforço das pessoas que tiveram que os pagar. E, portanto, esse é que é o debate que devemos ter. Não é? Claro. E achas que algum dia, o que é que tu achas que nós podemos fazer, eu e tu, mas também o governo, o Estado, os governos que aí vêm, para que o Tomás e o Adolfo daqui a 100 anos vivam num mundo onde as pessoas conseguem discordar com mais alegria, com menos insultos e com mais moderação? Olha, fazer o que estamos aqui a fazer, não é? Eu não posso... Vamos lá ver. Eu acho que isso que estás a dizer
assenta nestes dois princípios que te disse. A liberdade individual, não é? A possibilidade de tu pensares o que quiseres, dizeres o que quiseres, de lutares pelo teu projeto de vida, seja ele qual for, desde que não obrigues ninguém, portanto, respeites os projetos dos outros, e depois a igualdade perante a lei. Isto é, somos todos iguais perante a lei. E se nós mantivermos estes dois princípios assentes e não os quisermos mitigar, então estão reunidas essas condições. O que eu acho que está a acontecer é que tu começas a achar normal que estes princípios se comecem a mitigar em nome de um bem comum. Por exemplo, quando aceitamos coletivização... Olha, dou-te um exemplo de uma frase que me chocou bastante, da Joacine Catar Moreira. Ela disse um dia que uma mulher branca, uma feminista branca não me representa, não a representa a ela. Porque uma feminista branca é sempre uma mulher elitista. E eu fiquei com esta frase e disse, isto é a negação da igualdade perante a lei. É racismo. Já nem vou aí. Porque isso para mim já é contaminar o debate com aquilo que para mim é importante demonstrar, que é, primeiro, é presumir, afinal a raça é importante. Exato. E ao contrário, eu achava que vivíamos num tempo em que aquilo que queríamos era que a etnia não fosse relevante para nada, não te qualificasse para nada, não te desqualificasse para nada. E é esta falta de empatia com o outro, é presumir que tu, por teres aquela etnia, ou por teres aquele género, ou por teres aquela orientação sexual, tens que pensar de uma determinada maneira. Isso é para mim a negação da igualdade perante a lei. Significa que afinal não somos todos iguais, somos diferentes uns dos outros e há uns que têm dignidades distintas. E por outro lado, é a ideia de que tu não és livre de pensar como quiseres. E como há muita gente que pensa isto, está em risco, da mesma maneira está em risco aqueles que, em nome de uma qualquer civilização, te querem impor condicionantes às tuas escolhas de vida que não prejudicam mais ninguém, em nome de valores. Bom, mas é que eu acho que a liberdade individual serve precisamente para que cada um encontre os seus valores. E há quem diga que isto é muito relativista, mas não há nada mais humanista do que esta ideia de respeitar a dignidade de cada um e da sua forma de chegar à verdade. Não é? Sim, e há um problema prático também com esse tipo de retórica, que é o seguinte: vamos imaginar que tu dizes que tu és branco, por isso não podes falar sobre racismo, por exemplo. Qualquer tema. Mas ok, isso de que estás a queixar e que a mim também preocupa, que é pela cor da pele não se poder falar sobre certas coisas, não é? Agora vamos imaginar que eu tenho um pai moçambicano que é preto e uma mãe branca. Ou seja, sou 50-50. Aí já posso? E se for 75-25? Ou seja, há um problema prático que é, ok, mas então vamos imaginar que eu quero fazer a tua vontade, que é não falar sobre coisas por causa da cor da minha pele. Como é que vamos definir a partir de quando é que és branco e a partir de quando é que és preto? Não é? Porque isso não existe. Há um espectro, é um arco-íris. E depois é a negação da igualdade. É a negação de que todos nós, pela circunstância de termos nascido e de sermos pessoas, somos seres unos, indivisíveis e merecemos a dignidade total e máxima. E é a negação da empatia entre os seres humanos. É que eu, por ser caucasiano, ou beirão, ou católico, ou benfiquista, ou o que quer que seja, não tenho direito, nem tenho capacidade de ser empático contigo, nem me interessar. Isso é corporativizar de novo. É dividir as pessoas em categorias, presumir que elas, por fazerem parte daquela categoria, têm que pensar de determinada maneira e ter determinado interesse. E, portanto, no fundo, se quisermos ter algum tipo de diversidade, não é? Na nossa vida, então temos que ir buscar uma pessoa de cada uma dessas categorias. Bom, isso então é a negação desta ideia de que tu não... Repara, é evidente que cada um de nós vai tendo camadas de identidade ao longo da vida, porque vai criando experiências, vai se aproximando de sensibilidades e de ideias e de estados de espírito, mas a única coisa que nós temos como certo é que somos pessoas. E que aquilo que nos une é essa circunstância. E tudo o resto que estás para aí a dizer, que há muita gente que o faz, não é? Estás aí a caricaturar,
tem um propósito, é a segregação, é a divisão da sociedade, é criar conflito social, é fraturas sociais, que é tudo aquilo que nós não precisamos. E depois vem aí a cultura do cancelamento, vem aí a vitimização. E depois vem a extrema-direita que pega nisso e cria disso um monstro, se calhar também maior do que ele é. Não, faz uma coisa, faz exatamente o mesmo. Que é, fazendo o mesmo, sim. Nesta questão, neste exemplo que estás a dar, em vez de dizer o que eu te estou a dizer, que é, calma, Tomás, não interessa a tua etnia, interessa-me quem tu és. E tu, branco, negro, católico, ateu, judeu, seja quem tu quiseres, tu tens direito e a liberdade de pensar o que tu quiseres e até seres contraditório com o estereótipo que eu faço de ti, em vez de dizer uma coisa destas, está a fazer o contrário. Quer dizer, bom, eu não gosto dessa arrumação de identidades que tu estás para ir fazer, eu quero uma outra. Vou propor a minha divisão de identidades. E, portanto, não, eu estou preocupado com o homem branco, ou eu estou preocupado com o que quer que seja. E, portanto, o identitarismo vai para o contra-identitarismo. No fundo, é a tentativa de apropriar-se do Estado para impor ideias, para pôr categorias de pessoas, e isso eu não consigo. De facto, acho que está sob ataque, e acho que, respondendo à tua pergunta que iniciou esta parte da conversa, aquilo que nós podemos fazer é lutar e ter uma batalha cultural forte e intensa pela liberdade individual e pela igualdade perante a lei. Uhum. Pois, eu costumo dizer que nós estamos dos valores do iluminismo, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Temos mais ou menos metade das pessoas obcecadas com liberdade, a outra metade obcecada com igualdade e quase ninguém preocupada com a fraternidade. E é um bocado esse papel que eu acho que tento ter dentro desta confusão que são as redes sociais, é se calhar puxar um bocadinho mais pelas conversas sobre fraternidade, que é, pá, o meu irmão pode ser um chato e pode ter ideias completamente diferentes, mas é o meu irmão, pá, é meu irmão e vermos toda a gente como irmão, eu acho que é um bom hábito. Bem, olha, o artigo 1º da nossa Constituição, e não é só da nossa, fala do princípio da dignidade da pessoa humana, que é também uma tradição muito forte para os cristãos, não é? Portanto, a ideia de que somos todos filhos de Deus. E é isso que estás a falar. É que, no fundo, todos partilhamos da mesma igualdade e da mesma liberdade. Todos somos pessoas e devemos ser olhados como pessoas. Não somos nem instrumento, nem uma massa corpórea. Somos princípio, meio e fim. E cada um de nós tem que ser tratado na sua individualidade. Por isso, quando eu ouço alguém dizer, em reação aos comentários que eu já te disse, que acho absurdos e atentatórios da liberdade individual e da igualdade perante a lei, que a Joacine Catar Moreira fez, responder, não, vá para a tua terra, isso então é exatamente fazer o mesmo, pior ainda, não é? Que é categorizar as pessoas. E isso eu não consigo. Eu não consigo. Posso julgar as pessoas pelos seus atos. Se uma pessoa pratica um crime, se uma pessoa cometeu fraude, se uma pessoa foi injusta comigo, eu posso classificar aquela pessoa pelos seus atos. E não posso presumir que uma determinada característica identitária sua a define, ou, pelo contrário, ou eu poder achar que por ter determinadas características posso ser o representante de todas elas, não é? Portanto, a ideia de que só uma mulher pode representar mulheres, só uma mulher pode falar por mulheres, ou um homem, o que é que seja aqui. E, de facto, faz falta essa empatia, não é? Portanto, contra o identitarismo não se responde com o contra-identitarismo, responde-se com empatia relativamente à liberdade das pessoas. Sim. Estamos juntos. Já tocaste um bocado neste assunto, já roçámos isto assim 2 vezes. Vamos falar sobre espiritualidade. Tu consideras-te uma pessoa espiritual? Como é que te identificas nesse domínio? Sim, como sou católico, sou crente, não é? Praticante? No sentido de ir à missa e assim? Intercaladamente, sim. Mas com uma forte presença de Deus na minha vida. Mas eu não falo muito disto e não gosto, não me importa falar sobre a parte da espiritualidade, não gosto de falar muito disto porque acho que nem sempre depois as coisas... nem sempre encontro o contexto certo para dizer as coisas relativamente a isso. Mas
é para mim muito importante esta ideia e influencia muito esta ideia de procura do bem, não é? E da procura do outro e de criar, encontrar no outro o meu irmão, não é? E isso para mim é muito importante. Eu acho que moldou ideologicamente, não é? Eu não consigo retirar de mim, não consigo saber o quão isso me influencia, não é? Não consigo dizer, olha, esta ideia que eu tenho é porque não consigo fazê-lo. E era um disparate fazê-lo. Mas que sei que me influenciou, isso tenho a certeza absoluta que me influencia. Sim, eu tenho uma amiga que diz sempre isso, que ela não acredita, é agnóstica ou ateia, ou ateu em feminino, ateua, ateia. Mas ela diz sempre, eu sou católica, quer queira, quer não, porque cresci, andei num colégio em que era, não é? Estava rodeado de freiras e de pessoas católicas, tenho uma cultura católica, quando fui mais nova fui à missa, ou seja, isto influenciou-me de tal forma, até antes de eu nascer, isto já estava a influenciar a cultura, que é muito difícil para mim poder dizer que uma parte de mim não é católica. E eu acho que tem um bocado a ver com o que estavas a dizer, que é difícil nós dizermos, olha, eu acho isto ou sinto isto porque li num artigo ontem, mas se calhar foi porque uma vez na catequese, no 4º ano, aquilo entrou-te ali uma ideia e ficou, e depois outras coisas foram montadas em cima disso, não é? É um bocado complicado de separarmos a cultura da identidade individual. Sim, sim, admito que sim. Mas quer dizer, mas para mim é de facto é uma componente importante da minha vida, não é? Mas como te digo, tenho uma visão bastante esta ideia de que cada um de nós é que tem a sua própria forma de chegar a Deus, não é? E cada um tem o seu caminho e que eu não isto nenhum de nós pode fazer de Deus, sabes? Eu tenho isto muito firme na minha cabeça. Vivemos em tempos em que todos somos julgadores permanentes, não é? Eu uma vez escrevi a propósito de uma... houve um caso que foi conhecido cá em Portugal, em Espanha, de uma mulher que se suicidou porque um vídeo dela a ter relações sexuais com o seu ex-namorado foi distribuído pelos seus colegas todos de escritório e ela suicidou-se. E eu escrevi na altura que se nós vivêssemos, se de cada vez que julgamos os outros em posts das redes sociais houvesse uma fogueirinha como havia para se queimar os infiéis, estávamos sempre a ver o céu a arder. Porque estamos permanentemente a julgar os outros. E cada vez que julgamos, aquilo que queremos é pedir desculpa perante todos os outros, é disfarçarmos-nos, é camuflarmos os nossos problemas apontando para os problemas dos outros. E, portanto, esta permanente tentativa de classificar, de categorizar e de julgar os outros, e atenção, eu também caio nisso, como é evidente, não, sou pecador desde logo, não é? Portanto, mas é precisamente conhecendo essa condição de pecador que eu não tento, pelo menos, não pretender essa ideia de que, não, Deus quer que, ou Jesus disse que, e eu achar que é esse o entendimento. Aliás, se formos ver, o Papa João Paulo II pediu perdão por coisas que os cristãos fizeram em nome da verdade, não é? Ou seja, porque se cometem erros, porque nenhum de nós pode, e então agora está muito na moda, os que são bons católicos e os que não são. Quer dizer, eu aceito que Deus me venha dizer que eu não fui bom católico, como é evidente. Aliás, que eu sou eu para aceitar. Agora, de pessoas ao meu lado, tão pecadoras como eu, ou mais, não faço a mínima ideia, nem quero saber, dizerem que eu sou ou não sou bom católico, isso de facto não. Não, podem pensá-lo, mas não podem fazer atestados ou carimbos, ou retirar carimbos nessa coisa. Nessa Pois, eu concordo contigo, porque aliás, tem um grande amigo, que é o Tiago Diniz, que diz sempre, a pior maneira de tu encontrares Deus, se ele existir, é acreditares ou procurares. E o que é que ele quer dizer com isto é, ao estares a acreditar em alguma coisa,
já estás a fechar numa caixa a possibilidade do que aquilo pode ser. Então o caminho, se calhar, mais direito, se quiseres, assim, para a espiritualidade, que é o oposto, é a exploração, é, ok, estar aberto, se calhar, à existência de Deus e estar aberto à possibilidade do desconhecido conter alguma coisa dessa natureza, porque, se calhar, ao acreditares num Deus que foi inventado por ti, já estás a entrar num clube, não é? Já estás a entrar num sítio onde pode haver bons e maus dentro daquele clube. Mas, Tomás, sim, mas o nosso diálogo com Deus é muito esse de abertura, de procurar, de o ouvir. Sim. Não é presumir o que é que ele nos vai dizer, é pelo contrário. É encontrar em nós, com meditação, com pensamento, em conversa com Deus, encontrar aquilo que é o nosso caminho. E, portanto, não é uma ideia fechada. Se me disseres assim, rezar o terço. tens os 10 mandamentos que tens de cumprir, mas essencialmente amar-nos uns aos outros, não é? Eu acho que é a questão do amor, essa que é a definidora da tua espiritualidade. É a predisposição para perceber que o outro, então, a Bíblia e as parábolas estão cheias de exemplos destes, é de absoluta dedicação e de amor ao outro, tratá-lo como igual. E isso é facílimo de se dizer, dificílimo de se fazer. Porque muitas das vezes esquecemos essa condição, não é? De que o outro é igual a nós. Sim, o que eu estava a dizer não era que é um mau caminho. Imagina, desde que a conversa que tu estejas a ter com esse Deus, ou nem tem que ser uma conversa, não é? Esse momento, desde que seja teu e não seja, estás a rezar tipo 30 terços porque é aquilo que a religião manda e que tu achas que ao rezar os 30 terços vais, se calhar, estás a perceber Deus melhor. Ou seja, todas as religiões são um método também, se quiseres, são um caminho para lá chegar, de alguma forma. Mas sabe que as orações também têm essa função de te facilitar o caminho, de te encontrar, de te dar um método para te encontrares com Deus e depois partires a partir daí, não é? É como se fosse uma espécie de código que pelo menos tu tens a certeza que a partir daí podes começar. As orações, o rezar o terço não é o valor de o estares a rezar ou de o estares a repetir, é de o estares a sentir, não é? E a mensagem é mesmo muito forte. Eu acho que às tantas nós repetimos tanto que não nos apercebemos o que é que o Pai Nosso nos diz. Porque aquilo que o Pai Nosso nos diz, olha, é precisamente esta igualdade que estamos a dizer. Pai Nosso é o mesmo Pai de todos nós. Não é só daqueles que vivem como eu. Não é daqueles que vivem como eu. Aliás, e depois há outra coisa que eu acho que é muito interessante, é que eu nunca ouvi em nenhuma parábola, nem em nenhuma parte da Bíblia, Jesus Cristo dizer: eu vou pedir a César para determinar que. Isso não existe. A Igreja, e o Papa Bento XVI dizia isto várias vezes, não é feita de imposição. É feita de liberdade. O bem só é bem quando é praticado em liberdade. Se eu pratico o bem porque tu me mandas, eu estou a cumprir uma ordem. Eu não estou a fazer o bem. Bem, o resultado pode ser positivo, porque estás a fazer alguma coisa que pode ser útil para outra pessoa, mas para ti, para a tua salvação, tu estás a cumprir uma ordem. Não estás a cumprir, não estás a amar, não é? Exatamente. Portanto, aquilo que o terço, ou as orações que fazem parte do terço, não é? As Ave Marias e o Pai Nosso e a Salve Rainha, têm mensagens que são muito fortes. E se estivermos atentos a elas, podemos não dizer mais nada. Porque aquilo que estamos a dizer, se o estivermos a sentir, sinceramente, acho que é uma boa forma de nos aproximar de Deus. Sim, eu sou fã do Pai Nosso também, porque contém ali várias coisas que eu tento ter na minha vida, que é seja feita a vossa vontade. Para mim é se calhar uma aceitação não é? Acceptance, aceitar o que nos acontece, aceitar o que vem aí, agradecer o pão nosso de cada dia, sei lá, termos gratos, termos gratidão, não é? Por tudo, por cada segundo desta consciência que por acaso tivemos e de podermos
saber o que é ver as coisas e comer e cheirar as coisas, não é? Podemos ter gratidão por isso tudo. E depois o perdão. Ou seja, eu acho que o Pai Nosso, e como o Pai Nosso há muitas outras orações pelo mundo todo, eu acho que podem ser ferramentas muito úteis e muito importantes para termos presentes estas coisas que realmente eu acho que conduzem-nos a uma vida mais plena e mais feliz, não é? Perdão, gratidão, pá, acho que são tudo coisas boas. O perdão tem um papel, eu acho, determinante, pelo menos para mim, não é? Para os católicos tem um papel, de facto, determinante. Mas o difícil é perdoar. É difícil perdoar, não é? Perdoar verdadeiramente. Como nós queremos que Deus nos perdoe a nós. Portanto, esse perdão sincero é difícil. Portanto, tens que trabalhar para ele. Como, da mesma maneira, um arrependimento é difícil, não é? Claro, se fosse fácil, isto não estávamos aqui. É suposto ser difícil, não é? A vida é suposto ser uma sucessão de prova e de teste a todos nós. O que acho, estávamos a falar de espiritualidade, uma coisa que eu acho curiosa, até passemos aqui da questão do catolicismo, é que é verdade que vivemos em sociedades mais laicas, mas não é verdade, mas isso não significa que não exista uma enorme necessidade de espiritualidade. E eu digo muitas vezes que parte desta nova deste novo interesse, mas o interesse militante pelo ambiente, é também uma tentativa de espiritualidade. Porque se tu pensares, eu também acho. Estamos a falar do respeito por algo maior que nós, que já cá estava antes de nós, que tem uma ordem natural antes de nós. Portanto, nós somos inquilinos, não é? Nós somos... e que, a partir dessas regras de proteção do ambiente, há como que mandamentos que são impostos pela natureza e que tu tens de cumprir. E isto dá uma noção, ou dá-te uma dimensão espiritual que vem substituir, para muita gente, o facto de ser ateu, e que, portanto, não tem essa espiritualidade, mas dá-lhe essa componente que é muito natural ao ser humano, de ter algo, de ter uma ideia de bem maior, pela qual vale a pena e pela qual nós temos que nos limitar, não é? Uhum. O Jonathan Haidt, no livro The Righteous Mind, fala disso, é muito interessante, porque ele diz, ele é espetacular, porque ele é um moderado também a escrever, então eu acho que ele é muito bom moderado, porque ele joga muito bem o jogo de ir mostrando a partes boas e a partes más dos dois lados. E uma das críticas que ele tem à crítica das pessoas mais, nos Estados Unidos chamam-se liberals, é progressive, esquerda, digamos, pronto. Eu odeio dizer esquerda e direita, mas pá, às vezes tem que ser. Há uma certa crítica às coisas que existe santidade. Por exemplo, em relação ao sexo, ele dá esse exemplo, que é, muitas vezes as pessoas mais da esquerda criticam a direita ter objetos que se consideram santos ou terem coisas como acharem coisas sexuais mais santas, por aí fora. Mas a relação que eles têm com a comida é muito parecida por causa dessa questão do ambiente. Ou seja, há uma neossantidade que é, pá, não, imagina, se calhar hoje em dia atirares uma Coca-Cola para o chão na praia é mais ou menos um equivalente moral a tirares uma Coca-Cola contra uma igreja. Estás a perceber? Sim, eu percebo. Só para te dizer que o livro de que falei há pouco, The Calving of the American Mind, é também, é dele. É também do Haidt, com outro autor que me estou a esquecer do nome. Agora... Estás aí? Estou. O subtítulo também é muito bom, que é How Good Intentions and Bad Ideas are setting up a generation for failure. Sim. Que é exatamente isso que estavas a dizer, que é as pessoas são tão protegidas que depois chegam ao espaço de trabalho e estão à espera, ou ao mundo real, não é? E de repente não sabem lidar com a adversidade. Exatamente.
Adolfo, espetacular. Vamos aqui então à última pergunta que tenho para ti. Eu acho que já tinha feito esta pergunta quando tu me convidaste, mas é uma obra de arte despolarizadora. Olha, Não vale nada da Eurovisão, por amor de Deus. por acaso, não ia dizer Eurovisão, mas já que me dás este palco, a Eurovisão é a celebração da diversidade, não é? Confrontas-te Olha, por acaso. com o diferente e, sobretudo, obrigas países que têm alguma dificuldade em confrontar-se com o diferente, quando ganham, a organizar lá e a serem confrontados com o diferente. E isso é uma celebração que eu acho que é muito, muito importante e é sã, não é? Quando tu és a favor de algo sem que isso prejudique ninguém. Isso é uma coisa bonita. Obra de arte. Como sabes, ou se não sabes, eu, de todas as manifestações artísticas, aquela que são mais, que estou mais próxima é da literatura. E como disse que me parece que a forma mais eficaz de vencermos a polarização negativa é reconhecer, porque a polarização significa sempre dois grupos quase homogéneos, um bom e um mau, e portanto passa sempre para combater isto, passa sempre pela afirmação da igualdade entre as pessoas e da liberdade individual. Vou recomendar um livro chamado The Fountainhead, da Ayn Rand, ou então um filme que foi que é no fundo a adaptação ao cinema do King Vidor, portanto é um filme já antigo, 1950, mas que vale muito a pena porque retrata a luta de um homem pela liberdade individual, de pensar aquilo que quiser e não prejudicar ninguém com esse pensamento, portanto não obrigar ninguém a pensar como ele. E é a propósito do mundo da arquitetura, portanto o contexto é a arquitetura, e portanto os arquitetos muitas vezes conhecem o filme, e iria por aqui com esta ideia de que o importante de facto é esta batalha cultural pela liberdade individual. Chama-se The Fountainhead? The Fountainhead, sim. Cabeça da fonte? Em português será a vontade indómita, se não estou em erro, ou uma coisa assim. Os nomes em português são sempre muito dramáticos. Sim. Boa. Adolfo, muito obrigado. Antes de nos despedirmos, gostava que desafiasses algum potencial futuro convidado para vir aqui fazer a live comigo. Quem é que achas que seria bom? Olha, esqueci dessa... mas português tem que ser alguém... Ou seja, tem que ser alguém mesmo que possa vir? Sim, convinha que sim. Quer dizer, a parada está a aumentar, como tu sabes. Eu já te contei aquela notícia. Vou ter aqui um convidado especial. Mas, não, idealmente alguém que pudesse vir, não é? Realisticamente. E que se calhar faria bem este exercício de mostrar aos seus seguidores que as ideias que defende também têm, se calhar, levadas ao extremo coisas negativas. Sabes que eu tenho alguma dificuldade agora, assim de repente, porque me esqueci desse teu pedido. Tu já me tinhas sugerido uma vez o Sérgio Sousa Pinto. Sérgio Sousa Pinto, sim, mas na altura, e continua a sugerir, com certeza, tinha-te sugerido, mas ele não estava tanto a aparecer em programa, ou seja, era mais como uma novidade sobre aquilo que era. Provavelmente iria surpreender mais pessoas do que surpreende agora, porque as pessoas já ouviram. E acho um ótimo nome. Sabes que esta questão da polarização tem-se colocado muito em Espanha e há pessoas que têm escrito com muito interesse sobre isso. E, portanto, vou fugir da questão e dizer-te que uma pessoa que tem escrito muito sobre a polarização e sobre o perigo que isso é para a liberdade é o Vargas Llosa, Prémio Nobel. E pode ser que um dia consigas que ele aceite conversar contigo, porque ele tem um percurso de vida bastante curioso e é politicamente uma pessoa muito, muito interessante. Em Portugal, olha, talvez fosse interessante convidares uma pessoa que na sua atividade artística foi sujeito a pressões de cancelamento e de censura. E como lidou com isso, que é o Hermano José. E provavelmente tem na carreira dele vários exemplos de como aquilo que foi a sua tentativa de fazer humor e com isso alertarmos para as nossas próprias idiosincrasias, a forma como ele foi catalogado, rotulado, acusado e como é que ele lidou com isso.
procurando a sua liberdade e procurando a sua criatividade. Vem-me agora à cabeça, mas acho mesmo que não é uma... Excelente. Muito bom, olha, confesso, eu devo ser mesmo burro, nunca, já pensei em muita gente, mas nunca tinha pensado no Hermano José e acho que seria... Não pode ser só na política, não é? Porque o problema até está naquilo que é a pressão que os políticos fazem perante quem está na sociedade para ter que se definir. E, portanto, o interessante é ir procurar pessoas que estão na vida pública e que, por estarem na vida pública, estão a ser chantageadas permanentemente pelos políticos, de que nós fazemos parte, a dizer tens que te rotular, tens que te classificar, tens que te demarcar, tens que dizer não sei o quê. Eu acho que o humor, então, hoje, é um campo que está cheio desta permanente tensão para tomar posição ou para não ofender, e pode ser um bom. Sim, sem dúvida. Eu decidi agora neste primeiro ciclo, se quiseres, primeira temporada, não é, fazer mais, entrevistar mais políticos, mas já tenho falado com alguns músicos e o passo seguinte vai ser esse. E acho que até se calhar vai ser mais intenso, entre aspas, e mais polémico, porque, não é, por causa da natureza do vosso trabalho, vocês têm mais a perder em dizerem aqui a coisa errada, não é? E o artista tem, se calhar está muito mais à vontade. Com a política de cancelamento, não chegou ainda muito cá. Mas hoje muita gente tem muito a perder em dizer coisas, não é? As pessoas sim, claro que sim. Ganham muito em não dizer nada. Lá está, em não se comprometer. Uhum. Adolfo, muito obrigado. Aprendo sempre muito contigo e é sempre divertido falar contigo. A todos que estiveram connosco, muito obrigado também. Espero que tenham também gostado e aprendido qualquer coisa. Adolfo, falamos. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado. Até lá.